Vamos à palavra, irmãos? Vamos às Escrituras. Eu queria começar, antes de ler a Bíblia, eu queria falar um pouquinho para vocês da minha experiência. E uso a minha experiência pessoal como uma introdução para introduzir um tema aqui. Eu nasci, muitos de vocês, talvez a maioria saiba, que eu nasci numa família cristã. Uma família cristã. Desde muito cedo, eu me habituei a frequentar a igreja. A gente morava a mais de 20 quilômetros da igreja onde a gente congregava. Nós congregávamos no centro da cidade, morávamos na Terra Santa de Irajá. Só de Avenida Brasil eram 18 quilômetros e nós não tínhamos carro. Para não dizer que nós não tínhamos carro, nós, durante assim, um curto espaço de tempo, tivemos um maravilhoso Aeroílis azul marinho. Devia ser 60 e alguma coisa. Isso foi lá na década de 70, mas foi um curto espaço de tempo. O carro, meu pai bateu com o carro, graças a Deus, sem nenhuma gravidade para ele, mas com muita gravidade para o carro. E nós tivemos que voltar à nossa rotina dominical de acordar domingo bem cedinho para pegar praticamente 1 hora da Avenida Brasil nos ônibus que não passavam com tanta frequência e que ia nos levar desde lá de Irajá até ali a Praça Tiradentes, o Largo de São Francisco, ali no centro da cidade, onde a gente tinha que estar antes das 9 horas da manhã, na escola bíblica dominical. Geralmente chegávamos antes das 9 horas da manhã. Eu era aluno da escola dominical e essa rotina, ela se repetia todo domingo, todo santo domingo. E eu que nunca gostei de acordar cedo, confesso que até hoje não gosto, eu obedeci aos meus pais. Moleque, levado pela mão, pelo papai e pela mamãe, todo domingo estávamos lá, rigorosamente. Nisso meus pais sempre foram muito zelosos. Nós frequentávamos a igreja dominicalmente e morar a mais de 20 quilômetros não era razão para a gente deixar de ir ou chegar tarde. E, curiosamente, eu só fui conhecer a Igreja Presbiteriana de Irajá depois de adulto, porque eu nunca saí da igreja onde nasci, que era a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, primeira igreja presbiteriana fundada no Brasil, em janeiro de 1862. Se você está vendo as pastorais desse mês, você está vendo um pouquinho da nossa história, da história do presbiterianismo no Brasil. Pois bem, isso foi a minha infância e adolescência. Quando eu entrei na adolescência, lá pelos meus 12, 13 anos, aconteceu aquilo que nenhuma família certinha espera, planeja, deseja que aconteça. Os meus pais se separaram. Meus pais se separaram e foi um período muito doloroso para mim, como um adolescente, início de adolescência. E embora isso tenha mexido muito com o meu coração, como é normal acontecer, ter passado tantos anos naquela rotina dominical se mostrou muito útil para a minha vida. Muito, muito útil na prática, porque ao longo da minha infância e iníciozinho da adolescência, eu tinha cultivado amizades, colegas de classe de escola dominical, de UCP, que na época se chamava Liga Juvenil, as crianças, né? Até a pré-adolescência. Essas amizades fizeram com que, apesar da separação dos meus pais, eu continuasse a ter vontade de estar na igreja. Confesso para vocês, que não foi muito pelas mensagens que eu ouvi ali, não. Foi mais mesmo pelas amizades que eu cultivava e que todo domingo eu encontrava. Encontrava porque tanto os meus pais como os pais desses meus amigos também tinham esse zelo de levar os amigos, as crianças, seus filhos para a igreja dominicalmente. Eu acho que mais distante do que eu, só havia um colega que morava em Guadalupe. E depois, um pouquinho mais velho, nós passamos a pegar carona com ele para voltar pelo menos para a igreja, porque Guadalupe, para quem não sabe, Guadalupe fica um pouco depois de Irajá, né? Não é tão santa quanto Irajá, mas fica um pouquinho mais longe.
Bem, ah, depois, quando eu entrei nesse período da adolescência, com a separação dos meus pais, eu me juntei lá na igreja a um grupo de adolescentes que se reuniu todo domingo à tarde. Era a chamada, que nós temos aqui na nossa igreja, a UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. A UPA ela se reunia sob a orientação de uma senhora da igreja. Senhora já de uma certa idade, que se dispôs a reunir as crianças. E eu já escutava as histórias da Bíblia há mais de uma década, né? Há mais de uma década eu escutava de Jesus. Mas, por estranho que possa parecer, foi ali, nesse grupo de adolescentes, que pela primeira vez eu ouvi o Evangelho de uma forma mais na linguagem do adolescente. A gente está naquela transição de infância para adolescência, começa a ter outras perguntas, não é? E foi ali que eu ouvi essa explanação, essa apresentação do Evangelho de uma forma mais clara e mais personalizada. Depois dos 2 anos que eu estava participando da UPA, foi 2 anos depois num retiro lá no sítio da igreja, no acampamento Vale de Bênção, alguns daqui conhecem, fica lá na Nau, perto de Barra Mansa, é que tudo aquilo que eu ouvi ao longo de toda a minha vida, especialmente daqueles últimos 2 anos, fizeram sentido para mim, ou seja, como se tivesse saído do meu cérebro e tivesse caído no meu coração. Todo aquilo que foi plantado, tanto pelos meus pais, como por aquela década na igreja e consolidado pela exposição clara na linguagem adolescente do Evangelho, tudo aquilo que tinha sido falado para mim, saiu da minha cabeça, deixou de ser conhecimento bíblico, porque eu já molequinho, já fazia concurso bíblico, falava versículo de cor, mas sabe aquela diferença? Uma coisa é você saber recitar os versículos, uma coisa é você saber as coisas da Bíblia, isso está tudo aqui, né, no cérebro. Outra coisa é aquilo fazer sentido na sua vida, um sentido existencial, você entender quem é Jesus Cristo, como Deus te ama e o que Cristo fez por você. Então, quando aquilo saiu do cérebro para o coração, então eu entreguei o comando da minha vida a Deus e me tornei um seguidor sincero, embora imperfeito, de Jesus, né? Aí eu me tornei um cristão mesmo, mais do que um frequentador de igreja, eu me tornei um seguidor de Jesus Cristo. Eu conto essa história para destacar um aspecto, não da minha vida, mas o fato de que aquela senhora que dirigia o trabalho com os adolescentes, o nome dela era Dorcas Machado, na verdade a dona Dorcas foi a fundadora da UPA no Brasil. Nem todo mundo sabe, a UPA esse ano completou 50 anos de existência. Foi fundada em 67. Não, isso mesmo, né? Fiz o cálculo certo? 50 anos, 67. Essa senhora, ela era uma professora aposentada, viúva, como falei, já de uma certa idade. Quando eu a conheci, ela já estava perto dos 60 anos, e você sabe que para adolescente, quem tem 60 anos está com o pé na cova, né? É a perspectiva do adolescente. Eu discordo totalmente. Não estou lá, mas estou pertinho, né? Estou chegando lá. Mas aquela senhora já idosa, já com limitações de saúde, ela era cardíaca, ela era viúva, ela tinha resolveu dedicar os seus talentos, ela era professora, e os seus 5 filhos já tinham saído de casa, já eram adultos. Um filho e uma filha eram missionários, um outro filho pastor batista, mas todos os 5 filhos já encaminhados na vida, já adultos, já era avó. Ela resolveu dedicar o talento que ela tinha para ajudar os adolescentes que na verdade ficavam soltos na igreja no horário do culto. A UPA, quando ela começou a se reunir no horário do culto, né? Porque os adolescentes não tinham um trabalho específico, e aí ela começou a juntar, como se fosse uma pequena classe, para estar com adolescentes. Aquele trabalho foi se desenvolvendo, depois se tornou uma sociedade interna, e os adolescentes
passaram a ser treinados para evangelizar. Eu tive a oportunidade de participar de algumas cruzadas evangelísticas. Ontem eu estava num casamento de um casal de amigos da minha filha e os pais do noivo, o pai estava conversando comigo dizendo assim: pois é, Alex, ele não me chama de reverendo não, porque nós nos conhecemos desde sempre, né? Pois é, Alex, quem ia imaginar que os nossos filhos iam se tornar tão amigos? Eu me lembro de você e Vladimir na UPA, reverendo Vladimir Soares de Brito, que já foi pastor auxiliar aqui, né? Vocês orando, indo para o trabalho de evangelismo na Praça Tiradentes. Eu lembro dos retiros de vocês, e é verdade, foram períodos muito ricos da minha vida, porque alguém resolveu investir o seu talento, o seu tempo, para fazer com que os adolescentes conhecessem em detalhes Jesus Cristo e o seu Evangelho. Aquela sementinha que meus pais tinham plantado dentro de mim, germinou. Tudo que eu tinha aprendido na minha infância, e que tinha sido uma experiência inicialmente rotineira, como é normalmente a rotina da infância, os filhos vão onde os pais que cuidam deles orientam e os levam, não para onde os mandam. Viu, irmãos? Não para onde os mandam. Não mandem seus filhos para a igreja. Estejam com eles na igreja. Aquela semente que meus pais plantaram frutificou porque houve uma continuidade de um trabalho com adolescentes. Essa senhora sabia que ela tinha uma missão especial, e para cumprir essa missão, ela só tinha que ser uma coisa: uma seguidora sincera de Jesus, disponível para Ele. Graças à consciência dela, eu e literalmente centenas de outros adolescentes puderam conhecer na sua linguagem o amor de Deus. Eu conto essa história, irmãos, porque eu queria compartilhar hoje com vocês sobre a responsabilidade de cada crente com o reino de Jesus Cristo. A responsabilidade de cada crente com o reino de Jesus Cristo. E para isso eu queria que a gente abrisse nossas Bíblias na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo 18. 18 a 20. Segundo aos Coríntios 5, 18 a 20. Apenas esses 3 versículos. Estou ouvindo ainda as folhas passarem, então a gente aguarda. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Queria que você lesse comigo novamente a primeira parte do versículo 20, em voz alta. Podemos ler juntos? De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Essa é uma expressão que Paulo aplica a ele, mas não é uma exclusividade dele. Na verdade, é algo para toda a igreja de Jesus. Quando a gente fala a palavra igreja, normalmente vem à nossa mente aquelas dois significados.
A primeira é um prédio com certas características, pode ser uma cruz, uma torre, uma placa na entrada, ou algum estilo arquitetônico, uma igreja, né, o prédio. Ou a gente pensa muito também numa instituição, um nome, no CNPJ a gente não sabe, mas sabe que igrejas têm CNPJ, uma hierarquia de líderes religiosos dirigindo os trabalhos, enfim, a imagem que se tem de igreja é essa, mas quando a gente olha para as páginas da Bíblia, nenhuma dessas ideias corresponde àquilo que as Escrituras falam sobre o que é a igreja. Sempre que o Novo Testamento fala de igreja, se refere às pessoas. Se refere a gente que foi alcançada por Cristo. E nunca se refere a um tipo de lugar ou a uma instituição. A igreja, então, não é um edifício. A igreja não é uma mera instituição. A igreja é um corpo. É o corpo de Jesus Cristo andando sobre a terra. Muitas pessoas entendem que Cristo só andou sobre a terra quando esteve aqui em carne e osso, né? Deus encarnado, mas ele continua andando sobre a terra através do seu corpo, que é uma outra expressão que o Novo Testamento usa quando vai se referir a Jesus. Aqueles que pertencem à igreja de Jesus são as mãos e os pés do Senhor andando por esse mundo tão difícil, tão cheio de dores, tão cheio de pecados, tão distante de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, vocês são o corpo de Cristo. Vocês são o corpo de Cristo. E individualmente, membros desse corpo. Vocês são o corpo de Cristo, como um todo, vocês são o corpo de Cristo. E individualmente são membros desse corpo. Não existem membros o suficiente no corpo para representar todos os componentes da Igreja de Jesus. Mas se Paulo tivesse vivido depois, a partir do século XIX, ele certamente falaria: vocês são o corpo de Cristo e individualmente células desse corpo. Aqui ele não conhecia ainda as células. Mas cada um de nós é um pedaço de Jesus Cristo. E todos nós, juntos com os nossos irmãos e irmãs ao redor desse mundo, formamos o corpo vivo do nosso Senhor vivo. Formamos o corpo vivo de Jesus Cristo. A grande missão de Jesus, quando ele veio ao mundo, foi exatamente reconciliar as pessoas com Deus. Essa foi a grande missão de Jesus. E fazer dessas pessoas individualmente filhos e filhas de Deus e coletivamente fazer delas uma família, um povo que desse continuidade à missão dele quando ele partisse para o Pai. Essa foi a designação clara de Jesus. Essa foi a missão. Jesus veio para reconciliar. Só ele reconcilia as pessoas com Deus. Só a morte e ressurreição de Jesus pode reconciliar as pessoas com Deus. Mas na medida em que as pessoas vão sendo reconciliadas, e eu fui reconciliado com Deus através de Jesus Cristo, você que respondeu ao chamado do Evangelho, foi reconciliada com Deus através de Jesus Cristo. Nós formamos o seu povo, nós formamos a sua família e temos a missão de dar a continuidade ao seu trabalho. Na verdade, é o trabalho de divulgação, de partilhar com as pessoas. A igreja é a comunidade mundial daqueles que pertencem a Jesus. Aqueles que pertencem a Jesus. Todas as pessoas que experimentaram a graça, o amor, o perdão de Jesus Cristo, ao entrar em relacionamento com Deus através do seu Filho, compõem a igreja. Se essa é a sua experiência, você é parte do corpo de Cristo. O mundo deveria estar conectado com Deus, deveria estar vivendo ao lado de Deus, mas infelizmente não está. Um olhar simples, superficial, já traz diagnóstico para a gente. Está afastado do Pai, e esse é o maior de todos os problemas. O maior de todos os problemas não é a falta de educação, não é a deficiência na saúde. O maior de todos os problemas é o distanciamento da humanidade de Deus. E mesmo quando busca a solução das questões sociais, essas soluções não são satisfatórias para suprir os problemas dentro do coração das pessoas. Nós
sabemos que Jesus é a única resposta para as questões que afligem o coração de cada pessoa, dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, que ainda não responderam a esse amor de Cristo. Jesus é a única solução viável para essas coisas que afligem as pessoas individualmente e a humanidade como um todo. Jesus Cristo é a única resposta. E aquelas pessoas que já foram alcançadas pela mensagem maravilhosa do Evangelho, essas pessoas são um veículo de Deus para espalhar essa boa notícia. São essas pessoas que já ouviram o Evangelho, já foram tocadas pelo Senhor, já responderam a Ele, receberam perdão, amor, a graça de Deus, e hoje são corpo de Cristo. São essas pessoas que somos, agora colocando na primeira pessoa, não é? Que somos o principal veículo de Deus para mostrar a sua graça, para mostrar a glória do seu reino. É importante a gente lembrar que a igreja de Jesus não é o reino de Deus, mas a igreja de Jesus precisa ser o sinal mais claro da presença do reino de Deus no mundo. Eu e você, individualmente e coletivamente, precisamos ser o reflexo da presença de Deus no mundo. A grande, maravilhosa notícia é essa que nós lemos aqui no texto que Paulo deixa para nós. Deus, através de Cristo, está reconciliando o mundo consigo. E nos deu a palavra da reconciliação. Deus está em Cristo reconciliando as pessoas consigo. E Ele nos deu a palavra da reconciliação. Vejam bem, irmãos e irmãs, quando o profeta Isaías teve aquele encontro marcante com Deus que fez ele tremer nas bases, ter medo de morrer, porque viu a presença de Deus, ele ouviu o Senhor falando: a quem eu vou enviar? Quem vai falar para as pessoas a meu respeito? E aí Isaías entendeu que a indireta de Deus não tinha nada de indireta, né? A quem enviarei? A quem enviarei? Isaías, a quem enviarei? E Isaías entendeu que, embora Deus não tivesse falado o nome dele, estava ali, entre parênteses, na nota de rodapé. E aí a resposta de Isaías foi: Senhor, estou aqui, envia a mim. Pois é, irmãos, aquelas pessoas que ouvem a voz de Deus, que são o alvo do amor e do cuidado de Deus, são as pessoas a quem Deus está perguntando: a quem eu posso enviar? E aí muitos de nós dizemos assim: Senhor, eis-me aqui, envia o pastor. Eis-me aqui, envia o missionário. Mas essa responsabilidade e privilégio é dada para cada um de nós, porque a igreja não é o pastor, a igreja não é o missionário, a igreja não é o presbítero, a igreja é formada por cada um daqueles que foram alcançados por Cristo. E Ele nos deu, a todos nós, a palavra da reconciliação. Se eu e você fomos reconciliados com Deus através de Cristo, Ele nos deu a reconciliação e nos deu a palavra da reconciliação. A igreja de Jesus é o meio que Ele escolheu para levar a sua mensagem transformadora para o mundo. Quando Ele subiu, a sua missão e o seu ministério se tornaram nossos. Se tornaram minha missão, meu ministério, sua missão e seu ministério. Essa é a razão porque é tão importante, tão central, que os seguidores de Jesus se encontrem, se reúnam regularmente, estejam juntos regularmente, ensinando aos seus filhos em casa e convivendo como família da fé. Porque a gente precisa se encorajar, fortalecer e se capacitar para seguir adiante nessa missão. O escritor de Hebreus falou isso, passagem que eu gosto muito de lembrar, em Hebreus 10, versículos 24 e 25, ele diz uma passagem que a gente não pode esquecer. Ele diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Já naquela época, e nem existia a igreja virtual, nem existia a internet. Naquela época já havia o costume do pessoal não se congregar.
ele diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns que acham que ou eu posso viver com Deus só eu e Deus, ou eu não me reúno com aqueles hipócritas, né? Só tem hipócrita lá naquela comunidade, naquela igreja, né? Cabe mais um. Então o escritor diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, procuremos nos encorajar cada vez mais, porque o dia da volta de Jesus se aproxima. Então nós precisamos estar juntos. É por isso que nós precisamos nos reunir, nos encorajar. Lá no início da história do povo de Deus, lá no Antigo Testamento, o próprio Deus escolheu sacerdotes, pessoas que estariam entre Deus e o povo. Haviam famílias de sacerdotes. A ideia é que esses sacerdotes fizessem essa ponte entre Deus e o seu povo. Mas isso era só a primeira etapa do projeto de Deus. Eram apenas os primeiros passos da ação de Deus. O grande ideal de Deus era ter um povo inteiro de sacerdotes. Não era apenas algumas famílias, mas a ideia de Deus era que todo o seu povo fosse um povo de sacerdotes. Isso está descrito lá mesmo no livro do Êxodo, de que o seu povo seria um povo de sacerdotes. E naquela época, antes do povo todo ser um povo de sacerdotes, havia os sacerdotes, as famílias dos sacerdotes e o sumo sacerdote, o sacerdote principal. Quando Jesus vem, ele revela para nós que ele é o grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Ele é o sacerdote perfeito e faz de cada um de nós sacerdotes. Então Pedro mostra para a gente, na sua primeira carta, no capítulo 2, que nós finalmente fomos transformados em sacerdotes. O projeto de Deus, que começou lá no Antigo Testamento, com um grupo, uma amostragem menor, mas para que ele já havia anunciado que a perspectiva dele era formar um grupo de pessoas que mostrassem Deus para a humanidade. Deus mostrou isso lá, aquilo se concretizou no Novo Testamento. O apóstolo Pedro diz: vocês são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês, cristãos, são sacerdócio real. Então essa missão de mostrar Deus para as pessoas foi dada a cada um de nós. Na verdade, Jesus, o nosso sumo sacerdote, é aquele que está na brecha entre nós e Deus. E Jesus chama os seus seguidores para serem como ele, sendo ponte entre Deus e o mundo. Servindo de ponte entre Deus e as pessoas. Aí então, ele cumpre em nós o seu projeto de um povo que apresenta agora para as pessoas o grande sumo sacerdote, que é Jesus, que é o único que pode nos religar a Deus. Ministério da igreja, lembre-se, quando a gente fala de igreja, voltando ao início, o ministério da igreja não é o ministério da igreja presbiteriana do Grajaú. Não. O ministério da igreja, o meu e o seu, é comunicar a mensagem de Jesus, testemunhar a verdade dele e vivermos vidas que mostrem ao mundo o verdadeiro significado da graça e do amor de Deus. Essa é a nossa grande missão. Isso se reflete numa frase que deveria ser a declaração de missão de cada seguidor, de cada seguidora de Jesus Cristo. A nossa missão poderia ser resumida em conhecermos Jesus como Senhor e Salvador e fazê-lo conhecido de outras pessoas. Conhecer Jesus e fazê-lo conhecido de outras pessoas. Essa é a nossa grande responsabilidade no reino de Cristo. É dividir a palavra da reconciliação. Mas eu tenho certeza que existe uma pergunta que precisa ser respondida.
Por onde que eu começo? Por onde que eu posso começar? Por onde e como eu posso fazer isso? Posso começar a fazer isso? A gente começa nas circunstâncias em que a gente atua, em que a gente trabalha, em que a gente vive. A gente não começa necessariamente a fazer isso dentro da igreja. Eu volto àquela história, a minha história. Se lembra daquela senhora? Eu falei, né? Que serviu, que foi uma ponte de Deus para que eu e outros adolescentes pudessem conhecer a Deus? Na verdade, ela não tinha nenhum enorme preparo, não tinha nenhum PhD. Ela simplesmente se dispôs a ocupar um espaço aberto. Ela apenas se dispôs a se colocar nesse espaço aberto, nessa brecha, nesse espaço que faltava, para que adolescentes pudessem ter uma oportunidade de ouvir a mensagem do amor de Jesus Cristo numa linguagem mais familiar. Ela não procurou técnicas, não procurou fazer cursos, ela simplesmente viu aquele grupo de adolescentes que ficava solto, dando trabalho para diácono, né, irmãos diáconos? O diácono tem que cuidar do ambiente para que o culto possa transcorrer adequadamente. A gente dava muito trabalho para os diáconos, né? Ela via aquilo e pensava, preciso fazer alguma coisa. E ela simplesmente se dispôs a servir. Esse é um exemplo singelo de que todo mundo pode fazer. Então eu queria sugerir para você alguma coisa. Você pode fazer algo parecido. Então quero trazer alguns breves indicações que podem lhe ajudar a descobrir, a vivenciar esse privilégio de assumir a sua responsabilidade no reino do nosso Senhor Jesus. Porque Ele te deu a palavra da reconciliação. E você vai ver que são coisas muito singelas, muito simples. A primeira coisa é, se torne ativo no reino de Deus. Se torne uma pessoa ativa no reino de Deus. Você não precisa fazer nada grandioso, nada mirabolante, mas é importante que faça algo. Que faça algo, além de receber as bênçãos de Deus. Além de receber o que Deus tem lhe dado, de reconhecer as graças de Deus, é importante que você se torne uma pessoa ativa, presente, participante, porque todos nós somos chamados para apresentar o caminho de Cristo a outras pessoas. Todos nós. Eu acho que talvez o maior motivo pela qual muitos cristãos são pessoas tristes, é porque têm vivido um cristianismo de consumo. Tem recebido, pensando só nas bênçãos que pode receber, alimentando assim uma tendência natural que a gente já tem ao egocentrismo, já é uma coisa natural a nós, quando deveriam viver um cristianismo de serviço e alegria. Ninguém precisa fazer nada grande no reino de Deus, mas cada um de nós você pode e deve fazer algo no seu dia a dia. Algo no seu dia a dia. Então, a primeira coisa conceitual é você se dispor a ser uma pessoa ativa no reino de Cristo. Entender que a palavra da reconciliação não foi dada para pastores apenas. A palavra da reconciliação foi dada para cada pessoa que é parte da igreja de Jesus, que é a igreja de Jesus. Sem você, a igreja de Jesus não é completa. E, consequentemente, sem que você se torne uma pessoa ativa no reino de Deus, haverá uma lacuna a ser preenchida. E não é necessário que alguém assuma a brecha no seu lugar, você pode assumir. E a segunda questão é essa, é que você se lembre, aceite, assuma o papel de servo, de serva de Jesus Cristo. As pessoas gostam muito de ser servidas, tanto pelas pessoas como pelo próprio Deus. Mas foi o nosso Salvador que nos ensinou o contrário. Foi Jesus que agiu assim, lavando os pés dos seus seguidores, por exemplo. Lembram-se da história do grande banquete? A parábola que Jesus contou? Foi um servo que saiu pelas ruas convidando as pessoas, quando os convidados que tinham recebido o convite sofisticado em pergaminho com RSVP não quiseram ir. O Senhor falou para um dos seus servos, vai para as ruas,
chama todo mundo que não foi convidado, convide agora. E o servo voltou e falou assim, Senhor, convidamos todo mundo que podia e ainda tem espaço na sua casa. Aí ele disse, vai para fora da cidade, vai para os cantos, vai para os becos, vai pelas estradas que circundam a cidade, porque eu quero ver minha casa cheia. Foram os servos dele que não foi o Senhor que foi lá, foi o servo que fez isso. O banquete estava preparado, a festa estava pronta, mas havia muito lugar ainda na casa do Senhor. Ele disse para o seu servo, vai meu servo, vai pelas ruas, vai pelas esquinas, vai pelos becos, vai pelas estradas e chame as pessoas. Aqueles que ouvirem o convite, quiserem vir, eles virão e vão encher minha casa e tem banquete para eles. O mesmo banquete que você vai ter, meu servo, é para outras pessoas também. Esses servos somos eu e você. Eu e você, que já temos o privilégio e a bênção de provar do grande banquete da graça de Deus. Aceite e assuma o seu papel de servo. O Senhor diz para nós sermos assim, convidarmos as pessoas a um relacionamento com Ele. Você pode fazer isso individualmente. Mas, por exemplo, na nossa igreja, você pode servir de alguma maneira. A igreja tem muitos ministérios, a gente procura se organizar de maneira que facilite, né, a participação de todos. Você pode, por exemplo, participar no ministério de edificação. Você pode ajudar no trabalho com as crianças, é um ministério de edificação. Você ajuda com as crianças, você pode ajudar no ensino bíblico, na escola bíblica dominical, você pode ajudar no trabalho com a música, por exemplo, você pode ajudar na recepção, na comunhão. Esses são ministérios de edificação. Já tem gente fazendo gesto para mim aqui na igreja, agora, nesse momento. Eles não sabem que eu vou falar deles, que são os ministérios de apoio. Que é a área técnica, não é? Que é a área técnica. Você pode também ajudar na área de som, na área de imagem, né? Você pode ajudar na internet, pode ajudar na administração, pode ajudar na cozinha. São ministérios que dão suporte ao que a gente está falando aqui, ao que a gente está fazendo, ao ministério da igreja. Você pode, é só você procurar. Os líderes estão no boletim. Todo domingo sai o nome dos coordenadores no boletim. Você quer ajudar? Procure um dos coordenadores, se coloque como servo, como serva, ou então pode participar no ministério de avanço. Especialmente as áreas de evangelismo e de missões, você pode participar desses movimentos de avanço. É o nosso evangelismo coletivo, o que não abre mão do seu evangelismo pessoal, do seu testemunho para o seu colega de universidade, para a sua amiga de vizinhança, lá para a sua colega de salão de beleza, de manicure, né? O seu colega de trabalho. Isso não abre mão do seu testemunho pessoal. Mas como igreja nós também avançamos, nós também caminhamos. Então, aceite esse papel e assuma esse papel de servo. Como o próprio Jesus, Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, assumiu, se fez servo, para que a sua graça chegasse a mim e a você. Aceite e assuma esse papel de servo. Outra coisa, e aí é um aspecto muito central também, isso tem muito a ver com a sua vida particular, se comprometa a amar e ajudar as outras pessoas. Se comprometa a olhar para o outro, a compartilhar com as pessoas o amor de Cristo, de uma forma concreta. Ninguém fez isso mais intensamente que Jesus. Ninguém fez isso mais intensamente que Jesus. E como nós somos seus representantes nesse mundo, Ele nos chama a amar uns aos outros. Amar os irmãos e amar o próximo também. É muito interessante que Jesus nos deixou 2 grandes mandamentos, que são semelhantes, não é isso? Você se lembra quais são os 2 mandamentos? O primeiro, amar a Deus de todo coração, alma, força e entendimento. Lembra do café? Amar a Deus de café. Coração, alma, força e entendimento. E o segundo, semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. Você percebeu que nesse momento, não estou falando no geral, mas nesse momento, Jesus não falou evangelizar o próximo? Era uma oportunidade que ele tinha para falar que era preciso falar do amor de Deus ao próximo. Nesse momento, Jesus fala isso depois, tá? Não vou dizer que Jesus não ensina a evangelizar. Fala para evangelizar sim.
Mas nessa ocasião em que foi perguntado a ele qual era o maior mandamento, Jesus diz que o primeiro é amar acima de tudo teu coração totalmente de Deus, e o segundo, semelhante a ele, a esse, dá o teu coração para o próximo. Como você já ama você mesmo, amar o próximo. Então, se comprometa a fazer isso. Não fique apenas recitando o segundo mandamento, segundo não, o mandamento 1b, não é? Que é o segundo semelhante a esse. Não fique apenas recitando. Se comprometa a fazer isso, vá na direção das pessoas. Seja bom. Seja uma pessoa boa para o teu próximo. Refletindo Jesus. E a quarta sugestão que eu lhe dou é que você identifique e ponha em prática os seus dons espirituais. Identifique e ponha em prática os seus dons espirituais. Como membros do corpo de Cristo, todos temos a mesma responsabilidade, mas funções diferentes. O grau de responsabilidade é o mesmo, mas os papéis são diferentes. O que são dons espirituais? Só para a gente trazer uma definição resumida, dons espirituais são aqueles talentos que são redimidos, potencializados ou dados pelo Espírito Santo e utilizados no reino de Deus. Muitas pessoas perguntam, pastor, é talento, é dom espiritual? Isso não importa, não importa. Essas classificações, às vezes a gente fica perguntando classificação, aí fica meio que parecendo fariseu, né? Porque a gente quer desviar do centro. O importante não é se é dom, se é talento. O importante é dar tudo que você é, tudo que você tem, pegar e colocar nas mãos do Senhor, dispor tudo isso. A Bíblia não diz que existe dom espiritual de cozinhar. Mas eu já falei aqui que eu acho que isso é um dom espiritual, que eu não recebi. Eu recebi o dom espiritual de degustar. De cozinhar, não. Mas não importa se é dom, se é talento, se é o menos importante. O que é importante é que se a sua vida é do Senhor, dispõe aquilo que você é, aquilo que você pode fazer, para que Deus use para a glória do seu nome. E como cada um de nós foi feito por Deus de uma forma muito singular, muito particular, todos com a nossa singularidade estamos envolvidos nessa grande missão de fazer o Senhor conhecido, realizando nosso papel de acordo com o molde com que Deus nos fez. Dizem algumas pessoas que Deus, ao nos fazer, jogou o molde fora, porque cada um de nós é diferente. Acho fantástico, eu tive o privilégio de estudar biologia, de me formar em biologia, e acho maravilhosa a variabilidade genética que influencia os nossos dons, o nosso jeito de ser, a combinação de Deus é de uma matemática infinita. Então ele nos faz singularmente, diz assim, agora do jeito que você é, meu filho, do jeito que você foi feita, minha filha, você é útil no meu reino. E eu te dou a responsabilidade porque eu passo para você a palavra da reconciliação. A palavra da reconciliação. Quando eu e você participamos da comunhão e do ministério da igreja, seja quando nós estamos juntos, ou quando nós estivermos espalhados, individualizados nos nossos trabalhos, escolas, casas, áreas de convivência, as nossas vidas se tornam uma tradução da Bíblia. Você já deu uma Bíblia para uma pessoa que não tinha Bíblia, que não lia a Bíblia? Você já deu? Já deu? Então deixa eu te falar uma coisa que pode lhe assustar. É provável que essa pessoa, ou outras pessoas, só leiam a Bíblia depois que elas virem a Bíblia que você é. Possivelmente, a primeira Bíblia que as pessoas vão ler é a sua vida. Se a sua vida não for compatível com aquilo que se espera de uma seguidora, de um seguidor de Jesus, dá Bíblia para outra pessoa. Eu não vou falar nada não, porque eu não vou dizer que não adianta nada, porque Deus é mágico, né? Deus faz isso, faz o que Ele quer. Aí eu estaria sendo herege se eu dissesse que não vale nada. Mas honestamente é um exercício de grande hipocrisia.
É um exercício de grande hipocrisia. A pessoa pode ser abençoada, mas eu não serei abençoado com isso. Se a minha vida não é a primeira Bíblia que as pessoas possam ler. E para algumas dessas pessoas, possivelmente, a sua e a minha vida será a única Bíblia que elas vão ler. Por isso, pensando nisso, vale a pena a gente responder algumas perguntas finais. Se as pessoas prestarem atenção na minha vida, já que eu sou o corpo de Cristo, se as pessoas prestarem atenção na sua vida, que tipo de Jesus elas vão ver? Que tipo de ministério de Cristo eu estou revelando ao mundo? Agora, uma pergunta que quando me foi feita eu fiquei super incomodado. Como seria a minha vizinhança se ali morassem 100 eus? Como seria a minha vizinhança se ali na minha vizinhança tivessem 100 Alexes? Já parou para pensar nisso? Imagine que ao seu redor tivessem 100 pessoas que fossem a reprodução de quem você é. Aí me lembro, não resisto a citar um desenho muito antigo, chamado Impossíveis. Tinha um super-herói chamado Multi-Homem, né? Você está vendo gente aí, gente da minha época, não é? Não, aqui é Nickelodeon, ainda passa essas coisas, né? Boomerang, que pega lá do final e traz, né? Multi-Homem, você reproduzia em várias cópias. Imagine que você pudesse ter 100 pessoas igual a você morando na sua vizinhança. Que Jesus a sua vizinhança conheceria? Seriam 100 pessoas como você, a quem foi dada a palavra da reconciliação. Essa é a pergunta para levarmos conosco e pensarmos na responsabilidade que temos como servos do Senhor, como seguidores de Cristo, com o reino do nosso Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém? Vamos concluir.